Continue ligado, vem aí a próxima atração. Atenção, emissoras de rádios interligadas e afiliadas à Rede Popular. A Rádio Fonte de Central Carapina. A Rádio Cultura de Jardim Carapina. A Rádio Popular 3 de Novo Horizonte. A Rádio Popular 2 de Planalto Serrano. A Rádio Educadora Talento de Palmeiras. E Rádio Ilha de Tabuazeiro. Formação de rede para a transmissão do programa Falando de Jesus. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Agora, a Rede Popular de Rádios apresenta o programa Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Todos creem que na casa do Senhor há poder e a unção, diga amém. Quantos creem que na casa do Senhor o cego enxerga? Na casa do Senhor o coxo anda e o morto se levanta. Aleluia! Na casa de meu pai há unção e há poder. Na casa de meu pai a unção e a poder. Na casa de meu pai, a unção e a poder. Na casa de meu pai, a unção e a poder. O cego enxerga, o coxo anda, o morto se levanta. Pra quê? E o cego enxerga, o coxo anda, o morto se levanta. Pra quê? Na casa de meu pai, na casa de meu pai, a unção e a poder. Na casa de meu pai, a unção e a poder. Na casa de meu pai, a unção e a poder. Na casa de meu pai, a unção e a poder. E a fofoca cai, e a doença vai, e o demônio sai, e não volta mais. E a fofoca cai, e a doença vai, e o demônio sai. Rede Popular de Rádio agora na Serra, são 17 horas e 57 minutos, 17h57, uma excelente noite para você e com certeza, mais uma vez, Deus quis, Deus assim fez com a sua permissão e também pela sua vontade. Mais uma vez nós estamos aqui ao vivo, direto do estúdio central da Rede Popular de Rádio, transmitindo para todo o Brasil, transmitindo para todo o planeta Terra, mais um programa Falando de Jesus nesta segunda-feira, exatamente dia 22 de agosto do ano de 2016. Desde já mandando um abraço para todos os nossos ouvintes de Balneário de Carapebus, a você de Cidade Continental, a você de Novo Horizonte, São Diogo, a todos que nos ouvem Jardim Carapina, Central Carapina, Jardim Tropical, a você que está neste momento exatamente chegando do trabalho, a você que está indo para o trabalho, a você hoje em alguns bairros do município da Serra, você pode não estar nas praças públicas, porque deve estar garoando, deve estar chovendo, então você pode estar num ponto de ônibus ou até mesmo no comércio, então uma excelente noite para você. Quero mandar um abraço para você que está no Rosário de Fátima, você que está nos ouvindo em Hélio Ferraz, a todos que estão nos ouvindo em Jardim Limoeiro, e com certeza você está nos ouvindo em Taquara 1, Taquara 2, Laranjeiras Velhas, a você que está nos ouvindo também em Colina de Laranjeiras, Chico City, e não podemos esquecer de mandar um abraço para nossos amigos ouvintes,
todos que estão nos ouvindo lá no bairro de São Domingos, no bairro de Palmeiras, Jardim Bela Vista, a você que está nos ouvindo em Planalto Serrano, Campinho da Serra 1, Campinho da Serra 2, a todos que estão nos ouvindo em Vista da Serra 1, Vista da Serra 2, e a você também que está nos ouvindo lá no bairro de Maria Nilbe. A todos vocês que estão também chegando da escola, você que está indo para a escola, você que está indo para a faculdade, a você que está saindo da faculdade, que você tenha uma excelente noite. Segunda-feira, Deus nos abençoou com mais um dia de vida, Deus nos abençoou com mais um dia de vitória. Independente se o meu negócio deu certo, independente se o meu negócio deu errado, independente se eu estou bem de saúde, independente se eu estou com saúde, damos graças a Deus por Deus ter nos concedido mais um dia de vida. Esse já é um grande milagre. Se você abrir os seus olhos, se você pode falar, se você pode ouvir, se você pode cantar, se você pode fazer algo exatamente, se for para Deus, melhor ainda. Mas mesmo assim, se foi algo que não agradou o coração de Deus, mas mesmo assim você deve agradecer a Deus pela sua vida. E se você está fazendo algo que não agrada a Deus, pensa, reflita, porque Deus está triste com você. Deus quer te dar uma bênção, Deus quer te dar uma vitória, Deus quer fazer algo pela sua vida. E só tem um caminho que você pode ser vitorioso, é você seguir os caminhos de Jesus, ok? Por isso, nós ouvimos a canção com a comunidade de Nilópolis, Na Casa do Meu Pai. Quantos não gostam ou quantos não gostaria de estar na casa do seu Pai? Mas desse Pai não carnal, mas desse Pai celestial, desse que nos ama, independente do nosso credo, independente da nossa religião, independente da nossa raça, independente do nosso poder aquisitivo. Deus nos ama e Ele está esperando de braços abertos na sua casa. Para isso, devemos acertar exatamente os nossos caminhos, devemos acertar exatamente as nossas atribuições. Agora na Serra, são 18 horas e 1 minuto, 18 e 1. Quero mandar um abraço para todos os ouvintes da Rádio Cultura es.com.br. Mandar um abraço para os ouvintes da Rádio Digigospel. Um abraço ao meu amigo Magno, lá exatamente, que está agora nos ouvindo e talvez esteja nos assistindo ao vivo. E por falar na Rádio Digigospel, eu quero mandar um abraço para a nossa amiga ouvinte Dilma de Souza, lá de Guarapari. Ela está nos acompanhando, ela está nos assistindo o programa Falando de Jesus. Quero mandar também um abraço para a minha amiga Tereza Ribeiro, lá do bairro de Santo André, em Vitória. Obrigado a você, porque neste momento, se você está emprestando o seu ouvido, neste momento, se você está abrindo o seu coração, você já está sentindo a vitória de Deus na sua vida. Agora na Serra, são 18 horas e 2 minutos, já está presente o mensageiro desta noite, o pastor Paulo... Mário? É Mário Sérgio, eu estou chamando o rapaz de Paulo, Mário Sérgio, da Igreja Missionário da Paz, lá de Barcelona. Ele pela primeira vez está no estúdio conosco, mas assim quero eu, peço permissão a Deus, para outras vezes ele já está conosco, desde que realmente seja permissão e seja vontade de Deus. Agora na Serra, são 18 e 2, vamos à oração do Pai, agradecer a Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, porque até aqui o Senhor tem nos alimentado, até aqui o Senhor tem nos dado força, para cada dia nós vencermos as nossas dificuldades, vencer as nossas angústias, vencer as nossas tristezas, vencer tudo que o inimigo quer pesar na nossa vida. Mas nós temos um Deus poderoso, nós temos um Deus que guerreia, nós temos um Deus que nos abraça. Por isso, estamos começando mais um programa Falando de Jesus. Ó Deus que estás nos céus, Senhor, arquiteto do universo, Deus que criaste o homem em toda a sua natureza, obrigado, Deus, por ter criado a cada um de nós. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de vida que nos deste em mais um dia. Obrigado, Senhor, por esse fim de tarde. Obrigado, Deus, por ter me trazido em paz. Obrigado, Deus, por cada trabalhador que volta para a sua casa, trazendo o seu pão, trazendo a sua presença em vida, pois até aqui o Senhor tem nos guardado, livrando-nos do perigo, do desastre, do acidente. Deus, em nome de Jesus,
Tu possas, Senhor, trazer toda a cobertura de bênção sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Dai-nos, Deus, uma boa noite. Prepara-nos, ó Deus, um sono reparador, descansando, Senhor Deus, a nossa fadiga, trazendo-nos, ó Deus, o alívio da nossa alma, nos refrigerando, Senhor. Renova a nossa capacidade, Deus, de pensar. Renova a nossa capacidade, Deus, de agir. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos, Senhor, porque a Tua misericórdia tem estendido sobre nós uma mão favorável, que tem nos conduzido e nos abençoado ao longo desse dia. Deus, nós oramos e muito Te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Família começa em qualquer de repente, que nenhuma família termine por falta de amor, que o casal seja um para o outro de corpo e de mente, e que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte, que ninguém interfira no lar e na vida dos dois, que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte, que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai, que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Que marido e mulher tenham força de amar sem medida, que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão, que as crianças aprendam no colo o sentido da vida, que a família celebre a partilha do abraço e do pão, que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos, que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois, que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho seja firme esperança de um céu aqui mesmo e depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai, que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também.
Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, a minha também. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Eleve sua mente a Deus neste momento e ouça a palavra de Deus com o mensageiro desta noite. A partir de agora, no programa Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. A todos os ouvintes nesta noite, uma boa noite e cumprimento a todos que estão agora ao alcance desta rádio com a paz do Senhor Jesus. Quem vos fala nesta noite aqui é o pastor Mário Sérgio Ferreira. Nós somos ali da Primeira Igreja Missionária Evangelho da Paz, localizado no bairro Barcelona, na Serra. Uma igreja que também vem trabalhando em prol da família e temos um lema ali, resgatando almas, restaurando vidas. Eu quero nesta noite compartilhar uma palavra de Deus com os irmãos, uma palavra que se encontra no Evangelho de Mateus, a partir do seu capítulo de número 24. Nós vamos fazer menção dessa palavra no versículo 3, que diz assim: E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão estas coisas, e que sinal haverá da sua vinda e do fim do mundo? E Jesus, respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos, pois, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de rumores de guerra. E olhai e não vos assusteis, porque é mister que tudo isso vos aconteça. Mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para ser atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho de todas as gentes. Então virá o fim. Amém. Amados irmãos, o texto que eu acabo de ler para a sua vida nesta noite me traz a lembrança de quando Deus criou o homem. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância. Deus não criou o homem para viver uma vida de sofrimento. Mas ao longo de toda a história bíblica nós vamos ver que o homem sempre falhou com Deus. O homem sempre traiu a confiança de Deus. Mas Deus, com seu amor infinito, com a sua misericórdia grandiosa, sempre ponderou sobre a vida do homem. Porque nós temos um arqui-inimigo que nos segue, um arqui-inimigo que nos acusa todos os dias de nossas vidas. E nós bem sabemos que ao longo de toda a Bíblia, no passado, quando um homem pecava contra Deus, ele seria punido por Deus severamente. Nós encontramos algumas passagens na Bíblia, no Velho Testamento, aonde algumas pessoas falharam com Deus e Deus puniu. Quando nós vamos para o capítulo de número 12 de Números, nós vamos falar da história de uma mulher que foi usada por Deus para guiar o seu irmão, um grande homem de Deus, para uma missão de levar o povo para a terra prometida. Nós falamos aqui de Miriam. Miriam, um belo dia, ela reivindica o direito de estar no lugar de Moisés. Deus, por sua vez, não se agradou da posição de Miriam e de Arão. Então agora, quando Deus manda chamá-los dentro da tenda, porque a Bíblia diz que Deus agora desce em forma de nuvem dentro da tenda. E quando Deus desce e manda chamar Miriam, Miriam se levanta, ela se revolta contra Deus.
E Deus imediatamente manda que Moisés e Arão se retirem de dentro da tenda, porque Deus iria matá-la. A Bíblia diz, o texto diz claramente que Deus iria puni-la, mas Moisés e Arão intercedem por Miriam. Deus então resolve lhe dar um castigo. E Miriam agora fica 7 dias leprosa. Ela vai para o deserto e fica 7 dias leprosa. Passa 7 dias e 7 noites. Nós bem sabemos que uma pessoa, quando ela se torna leprosa, a sua pele fica vulnerável. Imagine agora Miriam ali de dia e de noite, passando por várias tribulações. Ela teve um castigo porque se levantou contra Deus. Ao longo de toda a Bíblia, nós vamos encontrar mais pessoas que traíram a confiança de Deus. Quando nós vamos para o livro de 1 Crônicas, no seu capítulo de número 13, no seu versículo de número 7, nós vamos falar agora a história de Aiô e Uzá. Uzá agora também está conduzindo a Arca da Aliança. E a Bíblia diz que quando chega a eira de Quidom, Deus agora fere Uzá. Uzá é partido ao meio. A história aqui há uma grande revelação. Por que Uzá foi ferido? Por que Uzá foi partido ao meio? Seria Deus tão mau assim? Seria Deus um ser vingativo? Não. Porque com Deus nós não podemos usar de desobediência. Uzá não era incumbido de levar a Arca da Aliança, porque naquele tempo somente aos levitas era dada a incumbência de levar a Arca da Aliança. Eram feitas argolas de bronze, e alguns textos diz de ouro, e ali os levitas colocavam sobre a arca e levavam e conduziam até o sacerdote. Porém, somente o sacerdote poderia tocar nesta arca. E Davi, juntamente com todos os seus generais, deram uma ordem, e Uzá leva esta arca. E o mais, eles colocaram esta arca em cima de um carro de boi. Eu quero entender aqui que Deus não precisa da minha e da sua ajuda. Deus também não aceita desobedientes. Quando nós andamos na obediência com Deus, quando nós aprendemos a receber o que é de Deus da forma correta, as coisas entre nós vão caminhar. E quando nós voltamos ao texto que nós lemos, os discípulos aqui estão preocupados com o fim, porque o Senhor Jesus agora os alerta, dizendo que está perto a sua ida para o céu, a volta para o Pai. E os discípulos então arrasou-se entre si e começam a perguntar: Senhor, quando haverá de ser o fim? E Jesus dizendo nesses textos que quando vier tudo isso que nós estamos vendo hoje, profecias se cumprindo, grandes maremotos, terremotos, catástrofes, o amor de muitos se esfriando. Hoje você não vê mais no meio de famílias, algumas famílias estão sendo destruídas por falta de amor, desunião. Quando fala de reino contra reino, eu entendo que igreja contra igreja. Hoje alguns templos e denominações denominam-se mais importantes do que os outros. Alguns irmãos dentro da própria igreja querem destacar-se, mostrar que sabem mais. E quando nós olhamos no livro de 1 Coríntios, 2, nós vamos ver falar sobre as igrejas da época. E Paulo adverte todas as igrejas. No livro de Efésios, no seu capítulo de número 6, aleluia, no seu versículo de número 10 em diante, Paulo vai estar dizendo: revesti-vos de todas as armaduras de Deus, para que sejais firmes e constantes contra todas as armaduras de Deus. E após feito tudo isso, ficais firmes. Nós temos que viver em constante oração, obediência, procurar ter mais união, amizade entre os irmãos. Nós vemos o nosso arqui-inimigo avançando. Hoje eu entendo que algumas igrejas, o adversário, Satanás, o demônio, ele já não tem mais dificuldade para atacar uma igreja. Antigamente nós vimos o diabo atacando as igrejas, tentando destruir. Hoje ele não tem essa dificuldade, porque em algumas nós já não encontramos mais a presença de Deus. Nós já não encontramos mais hoje a unção de Deus. Por quê? Porque estão se criando muitos métodos de atrair pessoas para dentro da igreja. Métodos em que o Espírito Santo de Deus não está operando. Deus não trabalha com mecanismo. Deus trabalha através do homem, quando o homem busca ele, obedece a ele, seja submisso a ele, para que a unção dele venha descer sobre o homem. E hoje é lamentável dizer que nós estamos caminhando para um tempo em que está cada dia se transformando em mais e mais difícil. De certa forma, dizer que servir a Deus está sendo difícil. E só aqueles que são fiéis,
vão conseguir chegar ao mais alto patamar, porque não é fácil. É somente pelo poder da oração, pela busca a Deus, na consagração de nossas vidas, no jejum, na oração e na obediência, que é o primordial, nós vamos conseguir alcançar os objetivos. Objetivo esse que não é simplesmente buscar os bens materiais, não é buscar somente algo para nós em particular, mas o Senhor diz em sua palavra: buscai primeiro o meu reino, a minha justiça, e as outras coisas eu vos acrescentarei. Eu entendo que quando nós servimos a Deus de verdade, quando nós buscamos a Deus de verdade, Ele entra com as providências, Ele supre as nossas necessidades. Romanos, no seu capítulo de número 8, versículo de número 28, nós encontramos Paulo escrevendo à igreja de Roma e dizendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É triste dizer que hoje muitos estão se envolvendo no Evangelho. Alguns até estudam perfeitamente, ficam aperfeiçoados na palavra, ficam feras, pessoas que se tornam até artistas de púlpitos, mas não têm amor a uma alma. O amor não é por uma vida. Hoje, uma mensagem em muitos lugares está tendo um preço. Alguns estão colocando valores na sua mensagem. Jesus, em nenhum momento da sua caminhada, a Bíblia não me mostra em nenhum lugar quando ele cobrou ou estipulou valores. Pastor, como você pode me provar isso? Mateus capítulo 10, versículo 8. Jesus disse aos seus discípulos para ir de 2 em 2, pregando a palavra e não levar muita coisa não. E ele disse: de graça recebeste, de graça dai. Eu quero, por aqui, terminar esta mensagem para aqueles que estão me ouvindo, que pode alcançar a nossa voz. Talvez você tenha vivido decepções da sua vida particular. Talvez você que está afastado do Evangelho, por ter sofrido decepções dentro da igreja, ou talvez decepções com pessoas que estavam ao seu lado, hoje você não acredita mais em ninguém. Talvez você não está acreditando mais na palavra. Jesus disse na tua palavra: ai daqueles por quem vem escândalos e faz-se perder um dos meus pequeninos. Mas também Jesus está levantando uma geração de homens, de mulheres, de profetas de Deus, que tem compromisso com as almas, que tem compromissos com aqueles que estão sofrendo. Eu quero acreditar que nós estamos caminhando em um tempo em que uma nova geração de homens e mulheres de Deus está sendo levantada para fazer a diferença. E eu quero deixar aqui uma palavra hoje de despertamento. Nós estamos caminhando para o fim. As profecias vêm se concretizando a cada dia. E a única esperança que nós temos é saber que um dia, se nós morrermos e partirmos na presença de Deus, nós estamos caminhando para ir morar no céu e encontrar a salvação. E eu quero, com esta palavra de hoje, entender que esta palavra vai entrar no coração de muitos. E um dia eu quero poder, estou lutando para ir morar no céu. E quero encontrar com você lá e dar um forte abraço e te dizer: nós vencemos. Nós conseguimos vencer essa etapa. Foi difícil, foi duro. Teve provas, teve lutas, teve sofrimento, portas fechadas, mas nós vencemos. Que esta palavra possa entrar no teu coração. E se alguém hoje que está me ouvindo, através deste veículo de comunicação, que talvez está afastado, talvez ficou abatido, entristecido, ou até mesmo quem está caminhando, está fraco na fé, eu quero neste momento pedir, se você estiver em algum lugar e tiver condições, que você possa, neste momento, dobrar teu joelho. Eu vou elevar a minha voz em oração. Quero terminar por aqui orando pela tua vida. Pai amado, querido, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu venho aqui diante da tua presença, através deste veículo de comunicação, pedir agora que o Senhor vá de encontro, meu Pai, aquelas pessoas que estão abatidas, pessoas que estão feridas, Senhor, aqueles que sofreram a dor da perca. Pai, eu oro por aqueles que estão encarcerados, aqueles que estão agora num leito de hospital. Deus, talvez nesta hora, esta oração está alcançando aquele que está pelos meios das ruas, Senhor. Aquela pessoa que talvez está agora perto de um rádio como esse, em um poste de alguma cidade, ouvindo esta oração, que o Senhor possa fortalecer agora, que o Espírito Santo do Senhor toque agora no coração desta pessoa. Deus, eu ainda quero levar a minha voz em oração
pela vida daqueles que se encontram desempregados, aqueles que as portas estão fechadas, para aqueles, meu Deus, que pensam que não tem mais saída. Talvez o adversário fechou, meu Pai, a vista desta pessoa, fechou os olhos dela agora, e essa pessoa não consegue ver mais nada, ela só consegue ver derrota, fracasso, tristeza, e tem pensado até em dar cabo da sua própria vida. Por isso, nesta hora, Senhor, como profeta do Senhor, eu quero profetizar na vida dessas pessoas, Pai, as portas abertas. Eu quero profetizar vitória. Eu quero profetizar, Pai, em nome de Jesus, bênçãos sobre a vida dessas pessoas que estão ao alcance dessa rádio. Deus, eu quero também, como ministro da Tua Palavra, ministrar uma bênção sobre esta rádio, que é levantada pelo Senhor para alcançar vidas. Eu quero ministrar uma bênção sobre a vida, meu Pai, dessas pessoas que se encontram desiludidas. Senhor, em nome de Jesus, reveste cada um com as suas armaduras, dai forças, e assim, Pai, eu ministro uma bênção sobre todos. Quero finalizar, amém. Quero finalizar neste momento, a você que está me ouvindo, que está afastado, que você possa estar procurando uma igreja mais próxima da sua casa, uma igreja evangélica, onde você vai encontrar um pastor que ama as ovelhas, um pastor que tem amor, um pastor que vai dedicar a vida dele para cuidar de você. Por isso, em nome de Jesus, eu quero neste momento agradecer a Deus e quero agradecer a cada um dos ouvintes, pedindo que você procure uma igreja mais próxima. Não desanime, não abata a sua fé, porque lutas virão. Jesus disse que o ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas tem de bom ânimo, porque ele venceu o mundo. E assim, eu finalizo a minha fala nesta noite. Que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Amém. Rede Popular de Rádio, agora na Serra, são 18h26. O pastor já tinha nos advertido de que ele ocuparia o tempo necessário para trazer a mensagem. A palavra de Deus, ela vem de uma forma dentro da nossa programação, tanto um pouco talvez além, mas também ela vem curta. Mas o objetivo não é o tempo. O objetivo do programa é a mensagem, a palavra de Deus. E o pastor Mário Sérgio trouxe para nós uma mensagem no tempo curto, mas muito bem explanada. E nos chama a atenção só de um ponto: as igrejas. O pastor trouxe em pequenos detalhes, em vários versículos da Bíblia, e chamou para si mesmo, a responsabilidade. Ele fez, desculpa a expressão da palavra, ele fez a couraça. Vou colocar o saco na minha cabeça, porque também congrega uma igreja. E todas as vezes que alguém fala para si, chamando a responsabilidade para si, ela vai ter cada vez mais vigiar, cada vez mais ficar atento para que Satanás não entre dentro da igreja. Porque realmente ficou muito fácil para Satanás hoje. Muito fácil. Satanás, eu acredito que hoje ele encontra mais facilidade no mundo para entrar dentro das igrejas quando no tempo de que andava Jesus. Ou até mesmo depois da subida de Jesus ainda, ele não encontrava tanta facilidade, porque os discípulos ficavam constantemente em oração, eles ficavam constantemente reunidos, eles se comunicavam, eles se falavam, eles se uniam e ele fechava as portas.
E hoje, ao contrário, as portas estão abertas. Elas estão abertas. E quando o mensageiro que o pastor Mário Sérgio falou, tocou. Em vários programas aqui, Mensageiros Traz a Palavra, nós fazemos comentário. E se nós pararmos nesses 2 anos e 2 meses, que nós estamos com o programa ao vivo aqui, com várias mensageiros que já passaram por aqui, e nós já fizemos comentários, é importante que nós ficamos atentos. E se o pastor, vou pedir permissão a Deus e vou falar uma coisa com o pastor aqui presente. Satanás está encontrando facilidade porque a mentira está dentro das igrejas. Porque tem pastor que fala um A, mas aplica um B. Tem irmão que fala o B e aplica o C. Então acredito que a facilidade de Satanás está exatamente aí. Todos falam. Hoje tem, se nós olharmos, se for catalogar, eu acho que não cabe no livro tantas igrejas que existem no mundo. De tantas. Agora nós devemos estar atentos aonde está prevalecendo o ID de Jesus. Aonde está prevalecendo a verdade de Jesus. Aonde está prevalecendo a congregação que realmente está comprometido com a palavra e não com o bolso. Quando está comprometido com o bolso, aí é um problema. Aí é um problema sério. Nós não cansamos de falar e não vamos estar cansados de falar, porque Deus nos testifica e Deus ele nos pede para que nós falemos a verdade, somente a verdade, porque senão não justificava o que ele falou em João 14:6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, como vai seguir uma verdade se não aplica uma verdade? Se eu não for sentar aqui para mim não falar uma verdade, é melhor não estar aqui. Se for para um pastor sentar aqui e não falar uma verdade, é melhor não estar aqui. Porque as pessoas que estão nos assistindo agora em Guarapari, em Ibiraçu, Cachoeiro, na França, que tem pessoas nos assistindo na França, nos Estados Unidos, pessoas lá no México, pessoas que estão nos ouvindo no mundo afora, no município da Serra, em Vila Velha, as pessoas, se for para um pastor, um mensageiro, um missionário sentar aqui, simplesmente para ele mostrar que ele é bonito, para mostrar que ele é de uma igreja, não justifica diante de Deus. Nós não conhecemos o coração dos pastores, nós não conhecemos o coração dos mensageiros, porque nós não sabemos a palavra, nós simplesmente convidamos a eles para trazer a palavra. Simplesmente nós fazemos isso. Então, meus amigos, meus irmãos, vocês que nos ouvem todos os dias, e por isso que nós, quando começamos o nosso programa, exatamente em junho de 2014, nós soltamos uma vinheta, que este programa não é meu, este programa não é de igreja, este programa não é da rádio, este programa não é de pastor, este programa não é de ninguém, esse programa é de Deus. Aleluia. E aqui, exatamente, nós convidamos os pastores, mensageiros, para eles trazer a palavra que eu quero ouvir e que você quer ouvir. E que ela seja verdadeira. Eu falo aqui, pastor, para terminar, eu falo aqui para os mensageiros que aqui é ele, Deus, Deus e ele. Amém. E a partir do momento que ele coloca a sua voz aqui para trazer aquilo que Deus colocou no seu coração, e a partir do momento que as pessoas ouvem ele e vê, assiste ele passa a ter um compromisso maior com a palavra. Porque muitos escandalizam a palavra de Deus. Muitos envergonham para que aquele chamado, porque faz o seu compromisso com Deus e Deus ensina, faz o compromisso comigo, mas se você fizer um compromisso com um homem, você cumpre ele, porque senão você não está justificando a minha palavra. Eu quero agradecer aqui ao pastor Mário Sérgio, ele trouxe uma palavra assim para nós ouvirmos e assim foi para você ouvir. E que essa palavra possa mais uma vez chegar aos corações, a você que emprestou seu ouvido, a você que escolheu neste momento estar conectado conosco, a você que escolheu este momento para ouvir esta palavra, que Deus possa ricamente te abençoar.
E que amanhã, se for assim da vontade de Deus, da permissão de Deus, nós vamos estar aqui, mais uma vez, com o programa Falando de Jesus. A agenda está aberta. A seara é grande, mas os ceifeiros são poucos. Então, nós estamos aqui exatamente para isso, para que a palavra de Deus possa chegar exatamente até aonde puder, através da internet, através da TV, através da rádio via cabo, enfim, dos meios de comunicação. Que a única palavra sincera, verdadeira, possa chegar até nós. E que nós não sejamos enganados, porque Satanás, ele sabe fazer exatamente a sua imagem para enganar o povo de Deus. E que nós ficamos atentos, né, pastor? Vigiando a palavra. Agora na Serra são 18 horas e 34 minutos, 18 e 34, nós vamos encerrando a nossa programação. A vocês das rádios afiliadas, estão liberado aí o seu sinal para que vocês voltem à sua programação normal. E se Deus assim permitir, nós vamos estar amanhã com mais um programa Falando de Jesus. Atenção, emissoras de rádios interligadas e afiliadas